Então, nós vimos agora essa estrutura condicional usando o if e else. E aí eu tenho dois caminhos que a minha aplicação ela pode seguir. Então, ela pode seguir o if, se atende à condição. Caso não atenda, ela segue um outro caminho alternativo. Agora, vamos pensar em situações, casos em que eu possa ter N situações possíveis. Eu não tenho apenas dois caminhos que a minha aplicação pode fazer, mas eu posso ter, por exemplo, três. Como é que eu trato esses casos em que eu tenho três condições? Então a gente vai criar um segundo desafio aqui, que vai ser, a gente vai fazer uma avaliação do nível do jogador. De acordo com os pontos, ele pode ser categorizado numa faixa lá de níveis, tá bom? Então, ó, desafio, nível, jogador. Então a gente vai ter um jogo genérico aqui, tá? É mais pra gente entender essa condição. Então, a gente vai definir assim, ó. Então, baseado no número de pontos, se um jogador ele tiver lá até, por exemplo, 500 pontos, ele vai ser um jogador nível C, certo? Se ele tiver até 1000 pontos, então ele é um jogador do nível B. Se ele tiver mais, né, do que 1000 pontos, então ele vai ser um jogador do nível A. Então a gente vai ter basicamente só três níveis aqui, tá? A, B e C, e eles vão variar de acordo com o meu jogador aqui, a pontuação dele. Então, se ele tiver até 500, então eu digo que ele é um jogador de nível C. Então, na verdade, ele vai ser assim, ó. Se ele tiver de 0 a 499 pontos, ele vai ser considerado nível C. Se ele tiver a partir de 500 e menos que 1000, então até 999, então eu vou dizer que esse meu jogador, ele vai pertencer aqui, vou colocar um tracinho só para ficar melhor representado, ele pertence ao nível B. E agora, se ele tiver a partir de 500, né? Pra deixar bem tabulado para ficar certinho a gente entender. Verdade não. Se ele tiver a partir de 1000, né? Vou colocar aqui essa anotação aqui. Ó. Então, se ele tiver a partir de 1000, e aí não importa o limite, quanto que ele tenha depois, né? Ou mais. Então, eu vou dizer que ele é um jogador lá que ele atingiu o nível A no nosso jogo. Certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma variável. Ela vai ter o total de pontos desse meu usuário, do meu jogador, né? Então, ele tem aqui, por exemplo, 600 pontos. Então, eu vou dizer para minha aplicação categorizar ele. Qual que é o nível desse jogador? Então, a gente vai avaliar aqui, ó. Se o meu total de pontos ele for menor do que 500, a gente já sabe que esse jogador ele é do nível C. Ó, jogador do nível C, certo? Porque se ele tiver 499 é menor. Quando ele for 500, 500 é menor que 500? Não. Então a gente vem para nossa segunda condição agora. E como é que eu faço para avaliar mais de duas condições? E se eu colocar aqui o else, se ele é menor, não. Então ele cai aqui. Mas aí quando ele for maior, ele também vai cair aqui. E aí vai dar errado, né? Porque eu tenho que ter, ó. Quando for menor, eu falo que é C. Quando ele for menor que 1000, então ele vai ser do nível B, né? Menor que 1000, mas acima de 500. Então, para esses casos, eu tenho essa condição else if. É o se não, se. Onde ele, opa, não vai ser isso, mas ele vai avaliar outra condição aqui para mim, tá? Então, a gente vai olhar se o total de pontos ele for menor do que 1000, então ele vai cair aqui nessa minha segunda condição. Poderia até colocar aqui, se ele for maior, né, do que 499 ou maior ou igual a 500, ele cairia aqui. Mas como ele já vai validar isso antes, ele só vai cair aqui se ele for maior que 500, não poderia fazer desse jeito a validação, né? A gente vai colocar aqui, ó, jogador do nível B. Boa.
E agora sim, ó, caso contrário, né? Se não, eu não preciso colocar a condição. Eu posso apenas dizer que, senão ele vai ser o jogador do nível A. Ele está validando. Então vamos fazer um exercício aqui. 300, então ele vai vir. 300 é menor que 500? É, então é nível C. Beleza, deu certo. O ponto dele é 1. 1 é menor, vai cair aqui. Agora a pontuação dele é 600. 600 é menor que 500? Não. Então ele vem aqui. É menor que 1000? É. Então ele é nível B. Entende? Então se ele for um jogador que é 1.200 pontos, é menor que 500? Não. É menor que 1000? Não. Então ele vai cair aqui e vai dizer que ele tem um nível A. Belezinha? Então vamos testar aqui, ó, esse nível de jogador com a pontuação de 600, ó. Então vou ter aqui o nosso desafio nível jogador. Vou comentar aqueles condicional dos anos 90, que a gente já viu. Não esqueça de compilar sua aplicação, ver se está tudo certinho. E também acelerar aqui o processo de execução, né? Porque você já compilou previamente. Breakpoint F5. Então ele vai rodar pra gente, ó. Já parou. Então vamos avaliar aqui, ó. Total de pontos, 600. É menor que 500, ó. Ele não vai cair nessa condição. Então ele não executa. Aí ele vai avaliar a segunda. É menor que 1000, é. Ó, aí ele vai cair aqui dentro e executar o jogador nível B. E ele vai aparecer na tela pra gente. Poderia ter mais níveis. Poderia ter, sei lá, 4 níveis, 5 níveis. Você vai adicionando mais condições para ele, tá?